Paz, Igreja do Senhor, paz para você que nos visita nesse canal e que não chegou aqui por acaso. Com certeza Deus tem algo a tratar com você também nessa noite. E nesse momento de oração, eu gostaria de trazer aos irmãos, aos queridos, a reflexão de que todos nós ou sabemos ou temos a noção de que Deus deseja desenvolver em nós um caráter, uma personalidade, um perfil, mesmo diante de circunstâncias contrárias. Esse, com certeza, é o grande objetivo do Senhor para tudo isso, para toda essa permissão que está acontecendo nos 4 cantos desse universo. E nós, nessa noite, queremos enfatizar o perfil, o posicionamento de um grande homem de Deus chamado José. No capítulo 37 de Gênesis, há o início de um relato sobre a vida desse homem que nós iremos refletir brevemente nesse momento que antecede ao momento de oração desse culto. No capítulo 37 há a informação de que José, com 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Só que isso não significa dizer que José tivesse um relacionamento tranquilo, um relacionamento fraternal no sentido de pacífico com seus irmãos. Os seus irmãos se sentiam ameaçados por José. Achavam ele com certeza altivo, prepotente, vaidoso, mesmo porque José recebeu algumas revelações do Senhor que o posicionava de forma elevada diante dos seus irmãos, e José acabou compartilhando essa revelação, a ponto de os irmãos se sentirem ainda mais direcionados a discriminar José, a não considerar a presença de José de uma forma positiva na família, mesmo porque o pai de José, Jacó, o amava muito e tinha ele com muita estima comparado aos outros filhos. Essa história, meus irmãos, se desenrola de uma forma surpreendente, que, como nós dissemos no início, revela o perfil de um homem que não teve por mais forte as circunstâncias adversas, mas o perfil, o seu caráter que existia diante do seu Deus, a quem ele servia. No capítulo 37 de Gênesis, há o relato de como sucedeu a história de José junto aos seus irmãos. Os seus irmãos venderam José por força da inveja, por força de intrigas. E esse processo se deu de uma forma violenta. E os irmãos podem testificar nessa parte da palavra de Deus. Quando José foi vendido por seus irmãos, José foi parar na casa de Potifar, que era um homem a serviço do governo egípcio. Isso está no capítulo 39 de Gênesis. E na casa de Potifar, casa essa a quem José desempenhava as funções administrativas com muito exímio e com a graça de Deus sobre o seu semblante, ao ponto de Potifar confiar as suas administrações a José. O que aconteceu nessa casa foi que a esposa de Potifar começou a se insinuar para José. Ela queria ter uma atitude pecaminosa junto a esse homem, mas José, como um servo de Deus, como um homem que tinha um caráter plantado pelo Senhor, recusou. E no versículo 9 do capítulo 39, José fala: como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Esse versículo revela que o que havia no coração de José não era uma negação a essa mulher por causa das consequências na casa que ele era servo. Mas também, acima de tudo, ele não gostaria de receber as consequências do seu pecado junto ao seu Deus. José testificou um caráter firmado na rocha. Ele não estava ali suscetível às circunstâncias e nem às setas que chegavam até ele. Ele tinha um caráter que primava pela sabedoria, primava pela honestidade, primava pela santidade diante do seu Deus. Isso é um grande exemplo para nós. E mais adiante, no versículo 21 do capítulo 39, há a seguinte
informação, o seguinte relato. O Senhor, porém, estava com José. O Senhor estava com José no cárcere, porque Potifar achou conveniente entregar José ao cárcere para não se indispor com a sua esposa diante das acusações que a esposa fazia, acusações mentirosas sobre José, porque ela não havia conseguido o que ela queria. E em seguida, o versículo 21 continua. E o Senhor estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó, que recebeu José no cárcere. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Era a prova de que a graça de Deus estava sobre o semblante de José, e no lugar onde ele estivesse, o seu perfil, a sua personalidade, a sua integridade e a sua vontade de agradar a Deus iria acompanhá-lo, e isso gerou grandes frutos de prosperidade na vida de José. Haveria, pois, possibilidade de prosperidade em meio ao caos, em meio à escassez? O nosso Deus é Deus que nos responde: haverá sim, porque eu sou Deus. Mais adiante, no capítulo 40 de Gênesis, há o relato do comportamento de José na prisão. José na prisão recebe o copeiro do rei do Egito e recebe também o padeiro. E esses dois, quando estavam no cárcere, sob a responsabilidade de José, estavam ali para servir, inclusive, eles tiveram sonhos. E José percebeu, num belo dia, que havia uma mudança no semblante desses homens. Ora, havia também sensibilidade na personalidade de José. Como pode haver diante de um homem que tinha sido rejeitado pelos próprios irmãos, diante de um homem que tinha sofrido um ato de violência grotesco, que tinha afastado ele do seio familiar? Mas ele percebeu essa mudança de semblante e ele perguntou. E o copeiro e o padeiro contaram os sonhos que tinham sucedido sobre eles enquanto eles dormiam. E sobre os dois havia dúvida sobre o que interpretar acerca desses sonhos. Não havia quem interpretasse. E José, com a unção do Deus Todo-Poderoso, se ofereceu para interpretar os sonhos desses dois. E assim ele fez. E no caso, através dessa interpretação foi revelado que a um seria dado por Deus o destino de sobrevivência, de redenção e de prosperidade, e a outro o destino da morte. A revelação de Deus através de José chegou, meus irmãos, para a vida do copeiro Mó e para a vida do padeiro. E o copeiro foi aquele a quem o Senhor revelou que iria ter um desfecho diferenciado. Ele iria ter uma vida de prosperidade, ele iria sobreviver, ele iria voltar à presença do rei do Egito. E no verso 14 e no verso 15 do capítulo 40 revela o posicionamento e a natureza de José diante dessa realidade. José diz: porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nessa cova. Esses dois versículos revelam o que havia no coração de José. Era um homem que enxergava a sua realidade de uma forma plena, de uma forma bem sóbria, mas não era um homem dado à amargura. Não demonstra na palavra que ele era um homem que atribuía às pessoas que lhe fizeram mal um grande peso, um peso de vingança, um peso de raiva, um peso de ódio. Não. Ele era um homem de coração diferenciado. Ele era um homem escolhido pelo Senhor, cuja unção e cuja graça de Deus estavam sobre ele. José, mesmo sendo pecador como nós, ele preferiu não se entregar a esses sentimentos maliciosos, degradantes, que só iriam trazer pedra de tropeço para a sua jornada. Ele tinha uma visão esperançosa, e essa é a visão característica daquele que serve ao Senhor, daquele que não vê uma tempestade ou uma adversidade como algo isolado ou como algo definitivo, mas algo pronto a servir de referencial para um novo tempo que viria, para servir, para que ele tivesse gratidão ao seu Deus por tudo que o Senhor faria mais adiante. Em seguida, no versículo 23 do capítulo 40, há a informação de que esse copeiro, ele não se lembrou de José na hora que tudo deu certo na vida dele, mas ele se lembrou de José num momento posterior, em que o rei do Egito precisava de uma revelação acerca de um sonho que havia tido. E José foi esse homem, e o Senhor transformou a história de José. E todos nós conhecemos o desfecho dessa história, a forma emocionante
como José reencontra a sua família, e a forma como ele reencontra continua testificando o caráter de um homem que escolheu a redenção, que escolheu o perdão, que escolheu não ser influenciado e não ter a sua história definida pelas tristezas, pelas amarguras e pelas dificuldades. E nesse momento nós iremos orar, meus irmãos, orar para que o nosso Deus continue aperfeiçoando o nosso caráter, para que tenhamos o exemplo de José como algo vivo na nossa jornada. Nós não precisamos nos ater às dificuldades, às amarguras, às mágoas ou até aos males que tentam injetar sobre nós. Somos um povo que tem a proteção do seu Deus, a proteção não só física, mas a proteção espiritual, a proteção da nossa integridade, para que ela não fique vulnerável às tristezas, às amarguras e aos intempéries desse tempo. Amém? Todo-Poderoso, grande eu sou, Rei de Israel, nós nos rendemos ao Senhor e apresentamos a Ti a nossa natureza, Pai. Mesmo sendo a natureza pecaminosa, apresentamos a nossa integridade que precisa da Tua santidade para não se render às opressões, às tristezas, às mágoas e às limitações desse mundo. Escolhemos sim, Deus, ter um coração livre, um coração puro, ter uma mente aberta para o novo do Senhor nas nossas vidas. E até chegar esse novo, não queremos fazer do nosso caminho um caminho de tristeza, um caminho de amargura, um caminho onde sementes ressequidas, maliciosas estejam sendo plantadas. Queremos sim, Deus, plantar a semente do amor, plantar a semente do perdão, plantar a semente do otimismo diante da missão que o Senhor nos deu de ser sal e de ser luz nesse mundo. Nós não queremos passar despercebidos, Pai, nessa era, nesse século, nesse momento em que estamos vivendo, principalmente nessa situação de pandemia. Queremos sim revelar a natureza de um Deus que é santo, de um Deus que é poderoso, de um Deus que é maravilhoso para transformar as nossas histórias. Por isso não temos tempo, Pai, para perder com prisões, não temos tempo para perder com mágoas, não temos tempo para perder com ressentimentos. Temos sim um tempo pronto a ser usado para a glória do nosso Deus, que é rico em perdoar, que é rico em plantar sementes de frutificação dentro de nós, sementes que darão margem para outros frutos, Pai. Em nome de Jesus, queremos dedicar o nosso tempo e a nossa história para a glória daquele que conhece a redenção, que conhece a virada, que conhece, meu Deus, a reconfiguração de todas as coisas, o Deus que faz nova a nossa história. Queremos, Deus, nesse momento, entregar ao Senhor todo o peso, tudo que existe, meu Deus, de degradante, de opressor dentro de nós. Queremos, Pai, que o Senhor faça nova todas as coisas e no lugar onde esse mal, porventura, foi plantado, que haja o novo do Senhor, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Deus. Isso está na Tua palavra e nós tomamos posse dessa palavra, consagramos todo o nosso ser a Ti, Senhor, no sentido de que o Senhor traga uma ressignificância para a maneira como servimos ao Senhor, para a maneira como olhamos para o Senhor, para a maneira como olhamos para o nosso próximo, para a maneira como olhamos para nós mesmos, Pai. Queremos ser um povo, Deus, que se perdoa e que pede perdão ao Senhor pelos seus pecados. Queremos ser um povo que está pronto a servir ao Deus Todo-Poderoso, que merece o nosso melhor, que merece a nossa adoração. Queremos ser um povo, meu Pai, que olha para o cenário ao nosso redor e é vida de Deus para a vida de pessoas que aparentemente estão de pé, mas que porventura estejam mortas dentro de si. Queremos ser esse povo, Pai, que faz a diferença e que assim seja em toda a nossa jornada, porque o Senhor é Deus poderoso que quer fazer o diferencial através de nós, que quer, meu Deus, mudar a história de pessoas através de nós, que quer ser a diferença na vida de pessoas e nas nossas vidas. Por isso nos apresentamos ao Senhor como esse instrumento, como esse vaso que o Senhor deseja que sejamos, Pai. Não nos guiamos por vistas, Deus, mas nós nos guiamos por aquilo que o Senhor nos apresenta pela fé, através de olhos proféticos diante do nosso Deus. Em nome de Jesus, faz de nós aquilo que o Senhor deseja, Pai. Planta em nós aquilo que o Senhor deseja e desconstrói o que precisa ser desconstruído para que um novo caráter, uma nova visão, um novo comportamento diante do Teu reino, diante da Tua obra, seja plantado em nós. Que nada venha nos deter, porque nada pode impedir um verdadeiro adorador. A palavra do Senhor diz que nada pode nos separar do Senhor. Portanto, Deus, estamos aqui para sermos amor, para sermos paz, para sermos perdão, para sermos também confissão de pecados, para sermos humildes diante das nossas limitações e para sermos humildes da mesma forma
com o nosso Deus, no sentido de receber o que o Senhor tem para nós e que nós nunca teremos sem a tua presença. A humildade, o perdão, o diferencial, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez juntos para meditarmos na palavra de Deus e no que Deus tem a falar aos nossos corações. Eu quero ler uma história conhecida de vocês, baseada no livro de Lucas, capítulo 10. Na última vez que nos encontramos, falamos sobre a tempestade vai passar. E a gente precisa aproveitar momentos que Deus tem nos dado para repensarmos a nossa vida. E hoje eu quero pensar com vocês, a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Baseado num texto, na história de Lucas 10, versículo 41 e 42, que diz o seguinte: Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e ela será, e não lhe será tirada, não lhe será tomada. É uma história conhecida de duas irmãs, uma que está ansiosa porque o mestre está em casa e quer dar o melhor e começa a se mexer e começa, enquanto a outra entende que o melhor não é o pão, o melhor é ouvir o que o mestre tem a dizer e ser aos pés do Senhor. Se a vida é feita de escolhas, a pergunta é feita: quais têm sido as suas escolhas? A vida é feita de escolhas. E eu quero que você pense nisso nesse momento com toda a calma e que o tempo nos permite. Essa mensagem está sendo gravada, então você pode assistir outras vezes, até você conseguir entender quais são as escolhas que você tem feito. E isso é muito importante para decidir o novo momento que você vai viver. Existe uma expressão que eu achei o máximo e guardei para mim. Se eu não aprendi nada, se eu não arrumei nada, se eu não cresci em nada durante essa pandemia, não foi por causa do tempo, e sim por causa da falta de disciplina. Esse momento que nós estamos vivendo está nos permitindo repensarmos a nossa vida. Repensarmos onde erramos, o que nós podemos fazer, como nós podemos começar a fazer novas escolhas. Eu já comecei a fazer algumas avaliações da minha vida e alguns pontos que observei que dá para ser arrumado. Algumas escolhas que eu comecei a tomar. Uma dessas se chama descanso. Eu escolhi descansar. Eu sou uma pessoa que até o que eu tinha de descansar, eu não estava descansando. Para você ter uma ideia, eu tirei um dia na semana, sentei comigo e disse: olha, esse dia aqui na semana é o dia da minha folga. Nesse dia eu não faço nada. Eu fiquei uma semana nessa folga. Em um instante eu inventei uma outra coisa para poder ocupar o espaço. Com esse momento de pandemia, eu comecei a entender que se eu não fizer nada, vai mudar. Então eu vou descansar. Então eu vou ter um dia na minha semana para descansar. Eu nunca tirei férias. Aí ano passado eu resolvi tirar 30 dias de férias. Aí, ano passado não, esse ano, 2020, em janeiro eu tirei férias. Mas eu tirei férias, talvez, do não ir à igreja. Por quê? Eu tive acampamento da ordem, eu tive convenção batista brasileira para ir, eu tive reuniões, eu passei mais dias indo à convenção. Que férias é essa? Então, eu comecei a falar assim, uma coisa que eu preciso fazer é descansar, porque eu entendi que nessa pandemia tudo parou e ninguém morreu, entre aspas, entenda, que a situação não piorou, ou melhorou, nada disso. Então eu aprendi, eu escolho descansar, eu escolho ter meus momentos sabáticos, é uma escolha minha. E foram outras coisas que a gente começa a arrumar, a gente começa a pensar, eu começo a escolher não me sobrecarregar com os fardos, com os pesos desnecessários, com aquilo que não me pertence e eu tomo para mim, sabe? Tem coisas que não nos pertencem e nós escolhemos que nos a pertencer, e aí puxamos para a gente o que não era para ser nosso,
Eu escolhi agora não me sobrecarregar com aquilo que não é meu. Porque o que é meu já é o bastante para me sobrecarregar. Então a vida é sendo feita de escolha. Você precisa avaliar a sua vida com Deus. É um ponto. E a Bíblia vai nos dizer no Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vês em mim conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Prova-me, Senhor, e veja as minhas inquietações aqui dentro, o que tem me causado dores, o que tem me causado angústia, o que tem me tirado o sono, o que tem sido feito, os caminhos errados que eu tenho tomado e que no final não dão certo por minhas escolhas erradas. O Senhor tem mandado para o norte, eu estou indo para o sul. O Senhor tem mandado ir, eu tenho ficado. O Senhor tem mandado eu ficar, eu tenho ido. Isso todos são feitas escolhas à minha vontade. Por isso a pergunta, mais uma. Primeira é quais são as escolhas que você tem feito. A segunda, como você está no resultado das suas escolhas. Você fez várias escolhas até hoje. E qual foi o resultado dessas escolhas na sua vida na prática? E eu quero dizer para você, quando você para analisar, se fizer como eu fiz, você vai começar a chorar e até passar um pouco de raiva com você mesmo. Porque algumas escolhas a gente fez porque a gente era teimoso. A gente é displicente. Não tinha necessidade de fazer essas escolhas. E a gente, quando faz, não pode mais largar, tem que terminar. E a gente fica fazendo, sofrendo. Pense. Você tem avaliado as suas vidas a sua vida após essas escolhas? Você tem avaliado as suas emoções por causa dessas escolhas? Porque é o seguinte, se a escolha que você fez te traz paz, glória a Deus, vai em frente. Se está trazendo dores, angústia, desespero, você tem que parar e rever. Se tudo está bem, se não está tudo bem, a teimosia, o orgulho e a prepotência não vão te ajudar em nada nesse momento. Joga fora a teimosia. Se não está dando certo, não insista. Joga fora o orgulho. Ah, por quê? Por quê? Não, joga fora esse negócio aí, não resolve nada. A prepotência, por que sou eu? Joga fora, que você já viu que você pode ser quem for. Se tiver errado, vai ser errado mesmo. A Bíblia nos diz em Provérbios 29, verso 23. O orgulho do homem humilha, mas o espírito humilde obtém honra. O orgulho do homem simplesmente humilha o homem. E aí eu quero te convidar a escolher 5 coisas. Para que você possa passar por isso tudo e começar tudo de novo. Ou começar agora, tenha sucesso. A primeira coisa, escolha crescer. Escolha crescer. Não dá mais para viver nesse nível. Você tem que crescer, você tem que prosperar, você tem que ir para frente. E a Bíblia vai nos dizer, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. E em Colossenses 1, 10 e 11, a Bíblia diz, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Escolha crescer no Senhor. E aí eu quero te convidar o seguinte, a estudar, a ler, a buscar a palavra de Deus. Deus está dando tempo para que a igreja dele o conheça. E nós estamos conhecendo muitas outras coisas menos a Deus. Eu fiz uma pergunta a algumas pessoas e aí eu comecei a ver X horas no Facebook, X horas no TikTok, X horas no Instagram, X horas no YouTube e 20, 10, 5, 2 minutos com Deus. Ah, não, quando eu mando uma mensagem para mim aqui, eu abro e vejo o versículo. Mas você está sendo convidado a ter um tempo com Deus, a crescer nele, no conhecimento do Senhor. Não simplesmente por momentos como esse, que você entra, acessa o YouTube, o canal da igreja, é abençoado, porque todo mundo que tem vindo, a palavra de Deus nunca volta vazia. Deus tem usado grandes homens e mulheres de Deus durante todo esse período.
mas você precisa ter o seu momento. Você precisa ter um momento, e aí tem as pessoas mais antigas que não gostam, mas eu acho bacana quem lê a Bíblia e vai marcando o que Deus está falando ao seu coração. Porque não tem como você abrir a palavra de Deus e meditar nela e ela não dizer nada a você. Não dizer o que vai crescendo nela. Olha, vai crescendo, vai lendo, um assunto puxa o outro. Começa a observar a Bíblia pelo contexto histórico, porque muitas vezes nós pegamos um texto e não sabemos o que aquele texto quer dizer. Então vai lá ver o que vem da sua origem, porque aquilo foi repetido Davi de novo, porque aquilo existe. Porque que Davi escreveu aquele salmo e estava acontecendo o que com ele lá, no contexto histórico dele. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Em Cristo, na sua palavra, na sua graça, no seu conhecimento. Esse é o momento, essa é a escolha que nós precisamos fazer. A segunda escolha enfrentar. A Bíblia nos diz no Salmo 94, verso 12. Como é feliz o homem que a quem disciplina. Senhor, aquele a quem ensina a tua lei, tranquilo enfrentará os dias maus. Escolha enfrentar seus problemas, porque ao contrário, eles não irão desaparecer, eles irão crescer. Escolha enfrentar os seus problemas. Nós temos problemas mal resolvidos, situações mal resolvidas. Coisas que são entaladas que precisavam ser ditas, mas não ditas simplesmente no âmbito da ira, da raiva. Então você está tendo um momento de poder repensar, de maturar e resolver essa questão. Essa semana eu conversava com um amigo e dizia a ele, eu preciso conversar com alguém, mas toda vez que eu pego o telefone, eu ainda estou zangado, então não vou conversar por enquanto não. Mas está na minha lista, eu preciso conversar com alguém para resolver uma questão que está me incomodando. Nós estamos sendo convidados a enfrentar as brigas certas, as quais são nossas batalhas. Você somente será vitorioso nas batalhas que Deus te chamar para lutar. Então Deus, quais são as minhas batalhas? São essas. Essas aqui não me pertencem, então não é para eu entrar. Então joga fora. Uma coisa que nós somos acostumados, e até por causa de uma ideia errônea que o crente tem que ajudar, a gente vai entrando em brigas de pessoas que não nos pertencem. Não sei como você já viu, né? Eu acho que isso só acontece na Vasta da Gama, não acontece em outra igreja nenhuma. Ou só acontece na Pacentar, não acontece mais em canto nenhum. A gente pergunta uma coisa, ninguém responde. Mas se alguém responder, alguém toma briga de alguém, aí começa aquele processo. Enfrente somente as suas batalhas. Cada um enfrenta o que lhe pertence. Cada um enfrenta o que cabe. Até porque muitas coisas nós ainda não resolvemos que nos pertence. Então enfrente as suas batalhas. Escolha enfrentar as suas guerras. Escolha enfrentar o que o Senhor está apresentando na sua frente. Cada um resolverá a sua. E cada um dará conta a Deus das suas necessidades. A terceira coisa que nós devemos escolher, escolha perdoar. Escolha perdoar. Em Colossenses capítulo 3, verso 13. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Ou um negocinho complicado é escolher perdoar. Principalmente que muitas vezes, quando nós pensamos nessa questão do perdão, nós colocamos um negócio chamado balança no meio. E nessa balança que nós usamos, ele fez isso. Então eu tenho razão. Então, os pecados, as inquietações daquilo que eu acho errado dos meus amigos, ou das pessoas que estão próximas dos meus irmãos, eu vou colocando e eu vou subindo. Então, ou seja, eu sempre vou estar certo. Mas quando eu coloco o amor de Deus, eu aceito perdoar, eu aceito viver pelo que o Senhor fez para a minha vida, essa balança é equilibrada. E nessa balança equilibrada, eu consigo resolver tudo isso aqui. Observa que na semana passada eu falei que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra as potestades. E essas potestades operam nessas queixas aqui, e que me afetam, e que faz com que eu ache que eu estou mais certo do que os outros. Por isso, eu não devo perdão a ninguém. Não preciso perdoar a ninguém. Quem está errado é fulano, beltrano, ciclano. E isso é normal. A gente chega a esse ponto de entender. Mas eu quero dizer uma coisa a você de experiência própria. De vivência própria.
a melhor coisa é perdoar. Perdoar não quer dizer que você esqueceu. Não. Perdoar quer dizer que você foi salvado. A cicatriz vai ficar. Sabe aquela cicatriz que a gente tem desde criança, quando a gente vai para ver, eu tomei uns pontos na cabeça quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos e até hoje, aos 44 ainda está aqui, eu passo a mão e sinto o lugar da cicatriz. Mas não dói. Não dói, porque foi cicatrizado. Perdoar é cicatrizar o que dói em nossas vidas. E só vamos conseguir viver se o perdão for liberado. Esse é o momento de você escolher perdoar. Eu não sei quem, o que, até possa ser eu que esteja te magoado e eu quero aqui te pedir perdão. Mas talvez a pessoa não exista nem mais, já tenha até morrido. E eu já falei sobre isso. Sobre a minha questão, que levou 18 anos para ser resolvida. 16 anos para serem resolvidas. Existe uma expressão que diz que quem não perdoa está tomando veneno para que aquele a quem ele está zangado morra. Imagina você tomar veneno esperando que o outro morra. Isso é a falta do perdão. E nesse momento o Senhor nos chama para fazer as escolhas certas. E dentro dessas escolhas está a escolha do perdão. Quem perdoa, cresce. Quem perdoa, avança. Quem perdoa, sai desse nível e vai para um novo nível. Quem não, permanece igual, sem nenhuma mudança. A quarta coisa, olha, vamos lá, relembrar? Eu escolhi crescer em Cristo, no conhecimento da sua palavra, buscando a Ele. Eu escolhi enfrentar todos os meus problemas, os meus, não os dos outros. Os meus problemas. Eu escolhi perdoar. E eu escolhi mudar. Eu escolhi não ser mais o mesmo. O texto vai nos dizer em Lucas capítulo 15, verso 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. O texto nos leva a pensar: eu me porei o caminho de volta para o meu pai. Eu vou mudar minha rota. Eu estava lá, essa história aqui, você conhece muito bem, a do filho pródigo, que tinha tudo do pai. Ele mata o pai vivo, porque quando ele pede a herança, o pai vivo ainda, como é que você vai dar a herança? Mas o pai o dá. Ele vai viver a vida dele, do jeito de pensar. Com certeza não mandava nenhuma mensagem para o pai. Gasta tudo. Cai na miséria. Começa a passar necessidade. Aí ele se lembra de como vive e vivia os empregados na casa do pai dele. E toma iniciativa. Limpa a poeira. Engole o orgulho. Vou voltar. Vou mudar. Vou mudar essa rota que só tem me levado para a lama, para o chiqueiro, porque ele estava comendo comida de porcos. Eu quero te convidar a escolher a mudar de vida hoje, não amanhã. A mudar hoje. E essa mudança não depende de ninguém, só depende de você. Porque quando você disse: Senhor, eu quero mudar, Ele vai te dar todos os recursos, Ele vai te dar todas as estratégias, Ele vai mostrar o caminho que você deve seguir. O filho pródigo disse assim: eu me porei a caminho, eu me porei de volta, eu vou levantar, eu vou até o meu pai. E a história mostra do filho pródigo que ele volta ao caminho, e está voltando, e o pai de longe o observa. E quando vê o seu filho, reconhece o seu filho está de volta, ele sai correndo e encontra o seu filho. Quando nós mudamos a graça, a bênção, o que o Senhor tem planejado, corre até nós. Deuteronômio vai dizer que as bênçãos te seguirão. Volta, muda o caminho. Esse é o momento. Essa é uma escolha acertada. E a última escolha, porque observe que todas foram pessoais. Escolha crescer, escolha enfrentar, escolha perdoar, escolha mudar. E aí vem uma escolha que é abençoadora. Escolha repartir. Escolha repartir. 1 Timóteo 6,18. Ordene que pratique o bem, sejam ricos
ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifício Deus se agrada. O Senhor está te dando para que você possa abençoar. Nós precisamos escolher a generosidade. Nós precisamos escolher com abençoar vidas. E aí eu quero contar um negócio aqui para vocês interessante. Nesse momento de pandemia, a gente tem dado ajuda a algumas pessoas. A gente tem mexido, ligado para um para outro, e alguém diz, olha, tem uma cesta básica aqui, eu tenho 2 cestas, E aí um dia desse eu me peguei, quando eu observei a mala do meu carro, tinha umas 10 cestas de alimentos. Eu disse, Deus, se eu ficar com essa cesta aqui, já tinha passado 2 semanas, até por causa do processo do Covid, se Deus, se eu ficar com isso aqui no carro, o Senhor não vai mandar mais. E aí eu e minha mãe entrou no carro, a gente começou a ver algumas pessoas que precisavam, e a gente distribuiu. Quando eu acabei de entregar a última, ouça, presta atenção, eu acabei de entregar a última, eu ganhei mais 270 quilos de alimento. Ou seja, eu dei e recebi. Essa é a matemática do reino. Quando você pega o texto do Senhor Jesus Cristo, ou de Gênesis, você vai ver que Isaac semeou uma terra fértil, ou em uma terra seca, mas a boa mão do Senhor estava com ele. E essa boa mão fez com que a terra seca veio a sua terra próspera, e ele pudesse ter colheitas de 100 por 1. A cada uma semente que ele plantava, ele tinha colheitas de 100. Eu estou te levando a pensar o seguinte: você não sabe quem é terra seca, quem é terra fértil, mas o Senhor sabe o que é o seu coração. E o importante não é a terra, é a mão de quem está semeando. Então, quando você semeia, o importante é a sua semente. Na vida de alguém, Deus te faz prosperar. Isso é bíblico. Então você está sendo convidado a viver essa prática, a semear na vida de alguém, a semear bênção. E aí, quando você vem semear, não é somente dinheiro, não é somente alimento, não é somente roupa, é seu ouvido, é seu ombro, é uma palavra de ajuda. Porque muitas vezes nós dizemos, eu estou com tanto problema, porque eu vou me preocupar? Não, você está aqui para abençoar. Se a pessoa te ligou pedindo uma palavra de conforto, você vai chegar e vai dar uma palavra de conforto, você vai orar para aquela pessoa, você vai repartir a graça que está na sua vida, na vida de outro. Não é só para você o que você recebe é para abençoar outras vidas, a compartilhar com outras pessoas. E por último, concluindo, escolha eliminar de sua vida tudo que te faz mal. Tudo que te faz mal, joga para cima, esquece, abandona. Hebreus capítulo 12, o versículo 1, na parte B, vai nos dizer: livre de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com uma perseverança a corrida que nos é proposta. A corrida é a presença de Deus. E guarde isso, meu irmão e minha irmã, no dia de hoje. Nem tudo que é bom para você. Nem tudo que é bom para você. Necessariamente, nem tudo que não é pecado é bom. Nem tudo que não é pecado é bom. Escolha o caminho da paz. E por vezes é melhor ter paz do que ter razão. Eu comecei 2020 dizendo, 2020, eu quero ser feliz e eu não quero ter razão. Quero ter paz e não ter razão. E eu quero encerrar o último versículo para que você guarde no seu coração. Romanos 12, verso 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. E isso começa a partir das suas escolhas. Que o bom Deus continue te abençoando e derramando graça sobre a sua vida no dia de hoje. E até a próxima, em Cristo.